Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, da segunda semana da Páscoa, vamos meditar o Evangelho de São João, capítulo 3, do versículo 31 ao versículo 36. O Evangelho de hoje é uma continuidade do diálogo de Jesus com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos pertencia a um partido religioso chamado fariseu e ele era do alto escalão, não era um fariseu qualquer. Ele então estava se sentindo atraído pela pessoa de Jesus. Ele procurou Jesus na calada da noite. Por que Nicodemos procurou Jesus durante a noite? Para não dar na vista dos outros que ele estava alimentando uma simpatia pela pessoa de Cristo. Se as pessoas soubessem que ele queria acreditar em Jesus, poderia causar então um grande escândalo e Nicodemos tinha uma honra a preservar. Enfim, então, queridos irmãos, nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, nós vislumbramos o início da fé de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos começou o diálogo com Jesus dizendo assim para ele: Mestre, vejo que tu és uma grande pessoa e Deus está contigo, porque se Deus não estivesse contigo, não realizarias os sinais que realiza. Queridos irmãos, Nicodemos precisava aprender que só Deus não estava com Jesus como o próprio Jesus era Deus. E essa é a marca do cristianismo, crer que Jesus é o Filho de Deus. Esse é o sinal distintivo dos cristãos, crer que Jesus é Deus. Queridos irmãos e irmãs, é por isso então que no Evangelho de hoje Jesus diz a Nicodemos: aquele que vem do alto está acima de todo, que é da terra, pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todo. Jesus está falando dele mesmo e dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Jesus está falando aqui dele mesmo. Ter o Espírito sem medida é próprio de Jesus nosso Senhor. Só Jesus tem o Espírito Santo plenamente. E continua falando Jesus a Nicodemos no Evangelho de hoje: o Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Dizer que o Pai entregou tudo nas mãos de Jesus significa que o Filho tem a mesma natureza do Pai, a mesma substância do Pai, que é divina. E continua Jesus dizer a Nicodemos: aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Meus irmãos, Jesus então explica aqui para Nicodemos que é necessário crer no Filho de Deus para ter a vida eterna. Então, Nicodemos precisava dar esse passo grande na sua vida espiritual. Se permanecer só como fariseu, Nicodemos não poderá alcançar a salvação. Mas se realmente Nicodemos quer ir além, é necessário confessar Cristo com os lábios, com o coração, confessar que Cristo é o Senhor, é o Salvador, e Cristo é Deus. Queridos irmãos e irmãs, então não é crendo em qualquer coisa que seremos salvos. Por isso que nem toda religião é boa. Dizem por aí que toda religião é boa, desde que fale do amor, do bem. Para nós isso não basta. Se você fizer só o bem, mas não confessa Cristo como Senhor e Deus, não basta isso, porque as nossas boas ações provêm da nossa fé em Cristo Jesus. Por isso que São Cipriano dizia: fora da igreja não há salvação. Em outras palavras, ele queria dizer: fora de Cristo não há salvação. A igreja não é Cristo, mas a igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, a igreja está ligada à cabeça, a sua cabeça, que é Cristo. E a cabeça se une ao corpo por meio do pescoço. O pescoço que faz essa ligação entre o corpo e a cabeça. Quem é o pescoço? A Virgem Maria. Então a cabeça e o corpo estão unidos por meio de Nossa Senhora, pois Jesus se uniu a nós por meio de Maria, pois ele se fez carne no seio virginal de Maria. Maria, em cima, é o membro mais eminente da igreja que Cristo fundou, que Cristo criou com a sua encarnação. E pela intercessão de Nossa Senhora, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Peço mais uma vez a vocês, divulguem para mais pessoas esse nosso link da homilia diária, para que o nosso canal possa crescer. Faça o seu comentário, dê o seu like. Fique com Deus, Nossa Senhora.